Então, continuando essa questão sobre o saber objetivo, conhecimento, conteúdo como cerne, núcleo, ponto fundamental da pedagogia histórico-crítica, como eu disse para vocês anteriormente, a burguesia, para a pedagogia histórico-crítica, se apropriou do conhecimento cultural, social e histórico da humanidade, da sociedade. Então, não é um conhecimento da burguesia, é da sociedade que foi apropriado pela burguesia. Isso é fundamental para a pedagogia histórico-crítica. Não esqueçam disso. Nesse sentido, para Saviani, ele coloca aqui, a classe dominante, né, esvazia a escola da sua função precípua, dizendo que a escola precisa repassar conteúdos inofensivos, sem nenhum questionamento político, sem nenhuma crítica social, sem nada nesse sentido, né? Enquanto a classe dominada, a classe mais pobre, ela precisa se reapropriar do conhecimento social de forma eficiente. Então, esse aspecto eu estou repetindo várias vezes porque isso é muito importante, central para a pedagogia histórico-crítica. Ou seja, a percepção, a concepção de que o conhecimento é fundamental para a classe mais pobre, para os dominados. Eles precisam do conhecimento objetivo, do saber objetivo, do conteúdo, do saber social. Isso é fundamental. Eles precisam ter um conhecimento que não é burguês, é social, mas que a burguesia se apropriou dele. Então, fator de ascensão, de transformação social é o conhecimento, é o saber escolar. É a função principal da escola. E ela não pode se perder com outras funções. Ela é esvaziada pela burguesia, porque a burguesia sabe que a escola não é determinante para mudar uma sociedade, mas é fundamental. Então, esvazia a escola da sua função, aligeira o professor dos seus instrumentos de trabalho, né? Quer repassar um conhecimento apolítico, inofensivo, né? Sem crítica, sem questionamentos nenhum, né? E a classe mais pobre precisa reapropriar-se disso para poder ascender socialmente e transformar a sociedade. E a pedagogia, muitas pessoas não sabem disso, mas a pedagogia histórico-crítica, né, e Saviani, foi quem cunhou, foi quem trouxe o termo crítico reprodutivista, né? Esse termo foi criado por Saviani e ele faz também toda uma análise das teorias crítico-reprodutivistas que vocês podem estudar depois, para aprofundar um pouquinho mais em relação a isso, porque não é o centro da teoria. Eu só trouxe aqui porque a teoria histórico-crítica aborda o que é pedagogia. A pedagogia histórico-crítica aborda o que as teorias crítico-reprodutivistas trazem em seu bojo, né? Que é Bourdieu, Passeron, Althusser, Bowles e Jeans, né? E outros também que são importantes também, que trazem que para a pedagogia histórico-crítica, a teoria crítico-reprodutivista ela é insuficiente no que diz respeito à dialética, porque elas eliminam as contradições, colocam a escola como instrumento de inculcação da ideologia dominante, como se os dominantes simplesmente dominassem a classe mais pobre de uma forma mais simplista e não colocasse isso em contradição, em relação, em troca. Então, fundamental estabelecer a relação e não a dicotomia, colocar de um lado os dominantes que linearmente dominam os mais pobres. Não seria nesse sentido. Burguesia e classe mais pobre estão numa relação dialética com a sociedade, em uma sociedade. Então isso é insuficiente para a pedagogia histórico-crítica na análise dos críticos reprodutivistas, né? Então, eles simplesmente dizem assim, os críticos reprodutivistas, que a escola retransmite a ideologia da classe dominante. Apenas. Só isso. Que a escola só faz isso. Não fala sobre as contradições que existem dentro da escola que podem reelaborar essa tentativa da burguesia de dominar as classes mais pobres pela escola. Então não é algo tão simples. Então, e também para
a teoria crítica e produtivista, a técnica, que nós já falamos sobre isso anteriormente, está sempre a serviço dos dominantes. Então, para eles, esse professor não precisa ter técnica, não precisa ter o saber técnico, não precisa ter a competência técnica, basta a política. Nós já vimos que fator fundamental, repetindo isso novamente, porque isso é fundamental da pedagogia histórico-crítica, precisa-se da técnica para se chegar ao político. Não adianta o professor chegar na sala de aula e fazer um discurso político muito bom em relação a uma análise da conjuntura social, econômica, política, se não tiver uma técnica, os alunos não tiverem instrumentos, saberes, conteúdos, conhecimentos para poder transformar a sociedade e a si mesmos. Não adianta, porque fica um discurso vazio. Então, é essa crítica que a pedagogia histórico-crítica faz em relação aos críticos e produtivistas, porque eles aligeiram a técnica. Dizem que técnica está sempre a serviço dos dominantes. E para Saviani, isso não é verdade. Precisa-se ter técnica, didática, pedagogia histórico-crítica. Tem que ter uma didática, uma técnica, para que eu possa alcançar o político, né? Lembre sempre disso. A cultura popular é própria da cultura popular, né? Da classe popular. A cultura erudita, como já disse para vocês antes, foi apropriada pela burguesia. A cultura erudita não é da burguesia. Ela foi apropriada por ela. Ela é social. Então, é fundamental. Se a classe popular, para a pedagogia, isso aqui é central para a pedagogia histórico-crítica. Se a classe mais pobre se apropriar da cultura erudita, ela não é mais um distintivo. Ela já não é mais um diferencial. Por quê? Qual é o diferencial hoje entre a classe erudita e a classe mais pobre? A cultura, o saber, o conhecimento, né? Isso distingue quem é o pobre e quem é o rico, né? E quem é a burguesia e quem são os pobres. Então, se os pobres se apropriarem do saber erudito, do saber científico, que muitos críticos de esquerda não gostam muito disso, porque dá a ideia de aculturação, simplesmente. Se os pobres se apropriarem dessa cultura, essa cultura erudita se torna popular, mais elaborada, sistematizada, não mais dominante. Isso é central, repito mais uma vez, porque é central na pedagogia histórico-crítica. Os pobres precisam ter acesso à cultura erudita. Isso é fundamental. Qualquer questão de prova, concurso, que negue essa questão porque acha que a cultura erudita não é de pobre, tem que ficar apenas com a burguesia, porque é distintivo dela, é errado. Lembre-se sempre disso, né? E aí, o materialismo histórico-dialético, ele é o cerne. Vocês precisam saber para fazer questões de prova relacionadas às pedagogias críticas, sejam elas quais forem, porque elas, em linhas gerais, se fundamentam no materialismo histórico-dialético. O que é isso? Criado por Karl Marx, né, que diz o seguinte: o ser humano, os animais se adaptam à natureza. Já o ser humano produz a sua existência material. As coisas, o material que o faz existir. Então, ele produz a sua existência material no tempo. Então, por isso que é histórico, no tempo. Então, de acordo com as fases históricas, com a passagem histórica, o ser humano tem formas de produzir cultura, de produzir a sua existência, de produzir a si mesmo, né? Então, ele agindo sobre a natureza, ele trabalha. E o que é trabalho? A produção de cultura. É o agir sobre a natureza, a produção de si mesmo. A produção de sua existência material é feita pelo trabalho, né? O ato de viver, antes, era como o ato de trabalhar, né? O ato de se educar, a gente se educava trabalhando, produzindo cultura, produzindo existência material. Isso já era se educar, né? No comunismo primitivo, os meios de produção da existência eram comuns, né? Por quê? Por que chama de comunismo mais primitivo?
Porque nenhuma classe social ainda havia se apropriado dos meios de produção, como nós temos hoje. A burguesia hoje se apropriou dos meios de produção da sociedade, né? E toda a sociedade precisa, para produzir a sua existência, precisa trabalhar para a burguesia. Antes, não. Naquela mais primitividade, todo mundo tinha acesso à produção. E aí, Adam Smith, que foi um dos pais do capitalismo, do liberalismo econômico, né, um dos pensadores, filósofos mais importantes, defensores do capitalismo, no século XVIII, no século XVII, dizia o seguinte, que os trabalhadores eles deviam ser educados, claro, né, porém em doses homeopáticas, aos pouquinhos, porque era perigoso que eles se educassem demais. Então, lá nos princípios, nos primórdios do capitalismo, já se tinha essa ideia de que o trabalhador não deveria ter muito acesso à educação demais. Dose homeopática, né? O mínimo necessário para ser produtivo, apenas, né? Ele para fazer crescer o capital. Nada além disso. Não é para poder crescer tanto. É para crescer o básico para poder trabalhar. Então, ter uma educação, né, em dose homeopática. Taylor também, nessa mesma linha, vocês já ouviram falar do Taylorismo, Fordismo, cai sempre nas provas, né? O Taylor, ele criou, Ford é o Henry Ford da fábrica da Ford, né? Foi ele quem cunhou, quem criou, construiu esse modelo de produção em série, em que os trabalhadores só sabiam a sua parte, não sabiam do todo. Eles não sabiam o que deu no final. Um colocava o prego, outro colocava o vidro, outro o pneu, outro a porta, e no final ninguém sabia o que deu. E isso aumentou a produção de carros, por exemplo. Então, Henry Ford trouxe essa perspectiva de produção em série. E Taylor trouxe isso para a educação. Como? Desapropriou o trabalhador do conjunto de toda a obra e trouxe a todo o processo. E esse conjunto passou a ser da classe dominante. Ele só sabia o mínimo para fazer a sua parte, apenas. Então essa foi a contribuição de Taylor para a educação. Não ensinar para as pessoas, para tudo, só a técnica. O tecnicismo educacional foi muito baseado na teoria de Taylor. Apenas a técnica, saiba fazer apenas a sua parte. Todo o restante, a classe dominante se apropria do todo, né? A classe dominada só sabe fazer aquilo ali, apenas a sua parte, né? Então, ela tem um acesso mínimo ao saber. Doses homeopáticas é o que Adam Smith dizia, nada além disso, nada mais do que essas doses homeopáticas para poder apenas produzir o necessário daquilo que ele competia, somente, né? Então, a pedagogia histórico-crítica, para a gente ir finalizando, diz que a escola tem a função precípua de repassar conhecimentos, transmitir conhecimentos, mediar conhecimento social, não burguês, mas social, né? E que não se deve esvaziar a escola dessa sua função, né? Então, os interesses da sociedade burguesa é reduzir sempre o impacto da escola na transformação da sociedade. Só que aí a socialização dos meios de produção, os meios de produção não serem apenas burgueses, mas serem de todos, isso leva à superação da sociedade capitalista, né? E a educação como produto. A expansão de escolas consistentes que atendam toda a população significa que o saber deixa de ser algo privado e passa a ser socializado. Então, esses aspectos teóricos, conceituais, são bases para a pedagogia histórico-crítica, são fundamentais nesse sentido. Mas ela se esbarra em algumas barreiras, algumas dificuldades, né? Nós temos alguns desafios para implementar na prática a pedagogia histórico-crítica. Um deles é a ausência de um sistema único nacional de educação.
há essa barreira, porque o Brasil é um país continental, então, para Saviani, cada estado, município, cidades, regiões, tem uma educação muito diversa, muito diferenciada, e acaba que isso se configura como um desafio mesmo para implementar a pedagogia histórico-crítica. Porque para ele defende que se houvesse um sistema único de educação, uma educação federalizada, né, única, nós teríamos uma facilidade em implementar uma teoria histórico-crítica de uma forma mais uniforme, mais abrangente, mais ampliada. Então, como nós não temos, ficam experiências soltas, vazias, estanques, né, sem uma aglutinação. Outra questão, aspecto ou desafio fundamental, é a questão organizacional. A forma como a escola, as instituições estão organizadas, impedem, porque elas estão organizadas, os sistemas, na verdade, brasileiros de educação, estão organizados para a pedagogia tradicional. Para a pedagogia nova em alguns momentos, mas muito pouco também, mas de uma maneira assim, ou tecnicista, né? E essa questão organizacional impede a escola a pedagogia histórico-crítica de se estabelecer, porque ela precisaria de uma organização, de uma instituição que desse bases para que ela pudesse, né, emergir. E uma descontinuidade, que é fundamental na educação, nós percebemos isso o tempo todo. Os governos, os programas, os projetos não continuam, eles sempre são barrados eles sempre são interrompidos pela política, pelo sistema como um todo. Então não há uma continuidade. E educação tudo é longo prazo, você precisa ter um tempo para poder ver essas questões aparecerem, emergirem, terem resultados, né? E essa descontinuidade acaba não trazendo benefícios, então, para a educação. São os desafios da pedagogia histórico-crítica, segundo Saviani, para poder se estabelecer, né? E aí nós chegamos, por fim, né? Nós chegamos nessa questão aqui, que tudo aquilo que eu disse para vocês não é muito objetivo. É bem subjetivo mesmo, porque a teoria é uma teoria que não tem caído nas últimas provas. São poucas, nós temos pouquíssimas questões de prova que tratam essa questão, porque essa, se eu não me engano, é a segunda vez, ou no máximo terceira, que eu vejo isso cair em edital, porque isso não tem edital de forma explícita, né? Tem em concepções sobre educação brasileira, concepções pedagógicas, mas a pedagogia histórico-crítica como conteúdo explícito, claro, determinante, direto, é a primeira vez. Portanto, nós não temos muitas... É muito subjetivo, né? Então, a gente trata de toda a pedagogia, todos os conceitos gerais, e fazendo algumas cogitações, aquilo que pode ou não pode ser cobrado em relação a isso, né? Mas... se tem algo que nós podemos ter certeza que é fundamental para a pedagogia histórico-crítica, já finalizando mesmo, é a questão do método. Ela tem um método, né? E esse método, ele tem alguns passos. E nós precisamos entender esses passos para conseguir operacionalizar a pedagogia histórico-crítica dentro desse contexto. Nós temos aqui, como é que esse método, como é que ele acontece? A prática social é o ponto de partida e o ponto de chegada para a ação educativa. Sempre. Eu tenho que ter a prática social como fundamento. Eu começo pela prática social, claro, porque a escola está em função de uma sociedade. Ela existe porque existe uma sociedade, então não tem como. Eu começo pela prática social e termino pela prática social, nesse processo de transformação. Então, a ação educativa, como que ela se desenvolve? A prática social, eu problematizo, trago um problema, um questionamento, alguma coisa que acontece na prática social, na sociedade, eu trago para a escola e problematizo isso para as crianças, para os alunos. Vamos questionar essa questão que acontece na sociedade. Por que há diferenças entre ricos e pobres, inflação, seja o que for. Vamos conversar com corrupção, problematizar, trazer alguma coisa
da prática social e problematizar com os alunos. Vamos discutir esse assunto. Só que não podemos ficar só aqui, porque isso é insuficiente. Os alunos precisam de instrumentos, eles precisam de ser instrumentalizados, eles precisam ter conteúdos, saberes, conhecimentos para poder fazer uma análise desses problemas sociais de uma forma fundamentada. E aí é o terceiro passo. Instrumentalização. É quando eu de formas diferentes, seja aula expositiva, trabalho em grupo, seminário, pesquisa, estudo dirigido, como for, eu dou para os alunos os instrumentos, eu faço a mediação desses instrumentos para os alunos, para que os alunos tenham conteúdo, conhecimento para fundamentar, né, o seu problema, para fundamentar a sua análise desse problema social. Quando os alunos fizerem esse confronto do conhecimento com o problema tirado da prática social, isso gera a catarse e a síntese. O que é a catarse? É quando os alunos, né, conseguem pegar o conhecimento, né, que a escola difundiu, mediou, e consegue analisar o problema social e entender aquele assunto. Ele conseguiu aprender. Ele estabeleceu uma síntese. Ele tinha uma visão caótica, uma visão fragmentada, uma visão sincrética, bagunçada, misturada. Ele entendia as coisas de forma caótica. A palavra caótica é que Saviani coloca, né? Caótico mesmo. Ele entende as coisas, ele acha sobre tudo, né? Então, eu instrumentalizo esse aluno, pega o conhecimento que ele tinha sobre o mundo, que é caótico, sincrético, faço uma análise, ou seja, pega o conhecimento científico e confronto com o problema, com o conhecimento que ele tinha sobre, que é sincrético. Isso gera uma catarse, uma síntese. Síncrese, análise, síntese. Nessa síntese, o aluno aprende. Ele faz, o fruto desse confronto, né, entre a ciência e o senso comum. E aí nós temos depois uma prática social transformada. Então, não é na escola, na catarse, que eu vou ver isso se materializar. Isso materializa na sociedade, na prática social transformada. Então, prática social, problematização de problemas de uma questão social, instrumentalização, dar conhecimento para os alunos entenderem esse problema social. Isso gera uma catarse, né? Ou seja, um aprendizado, uma síntese, que é aprender alguma coisa de forma sistematizada, elaborada, e isso gera depois uma prática social transformada. Passos do método da pedagogia histórico-crítica, fundamental para esse assunto, entender esse processo todo na perspectiva dialética.